Maturidade. A responsabilidade de ser você mesmo. De Osho. Osho é um místico contemporâneo que, como muitos outros místicos, não escreve livros, mas fala e transforma a vida de milhões de pessoas por meio da sua experiência. Suas palestras originais estão disponíveis em inglês, em seu formato original, e foram posteriormente transcritas em forma de livros. As palestras de Osho não são palestras intelectuais ou informativas, mas sim uma oportunidade para se experimentar a meditação e o relaxado estado de alerta que reside no centro dela. Este audiolivro é a narração de um livro compilado de várias palestras de Osho sobre esse assunto. Ouvir minhas palavras serve para criar um estado cada vez mais meditativo em você. Eu não falo para ensinar alguma coisa, eu falo para criar algo em você. Esse é simplesmente um dispositivo para você ficar em silêncio. Eu não tenho nenhuma doutrina. Minha fala é, na realidade, um processo de deshipnose. Apenas me ouvindo, aos poucos, bem aos poucos, você vai se libertando de todos os programas em que a sociedade o forçou a acreditar. Prefácio. A arte de viver. O homem nasce para levar a efeito a vida, mas tudo depende dele, que pode deixar que ela escape. O homem pode seguir em frente respirando, comendo, envelhecendo. Pode prosseguir rumo ao túmulo. Mas isso não é vida. Isso é morte gradual. Do berço ao túmulo, uma morte gradual de, em média, 70 anos. E pelo fato de milhões de pessoas em torno de você estarem morrendo nessa morte gradual e lenta, você também começa a imitá-los. As crianças aprendem tudo de quantos as rodeiam, e estamos cercados de mortos. Assim, primeiro é preciso que compreendamos o que entendo por vida. Ela não deve ser tão só envelhecer, deve ser crescer. E essas são duas coisas diferentes. Envelhecer, qualquer animal é capaz disso. Crescer é prerrogativa dos seres humanos. Só alguns reivindicam esse direito. Crescer significa adentrar cada vez mais o princípio da vida. Significa distanciar-se da morte, não seguir rumo a ela. Mais fundo se mergulha na vida, mais se compreende a imortalidade em si mesmo. Nesses casos, você se afasta da morte. Chega um momento em que você pode perceber que a morte não é senão mudar de roupa, de casa, de formas. Nada morre, nada pode morrer. A morte é a maior ilusão que existe. Para crescer, basta que se observe uma árvore. À medida que esta se desenvolve, suas raízes se estendem mais fundo. Há um equilíbrio. Quanto mais alta a árvore, mais fundas as raízes. Você não pode ter uma árvore de 50 metros com raízes curtas. Estas não suportariam uma árvore tão grande. Na vida, crescer significa mergulhar fundo em você mesmo, que é onde estão as suas raízes. Para mim, o princípio fundamental da vida é a meditação. Tudo o mais vem em segundo plano, e a infância é a melhor época. À medida que você envelhece, isso significa que você está se aproximando da morte e se torna cada vez mais difícil entrar em meditação. Meditação significa penetrar a sua imortalidade, a sua eternidade, a sua condição divina. E a criança é a pessoa mais qualificada, porque ela ainda não está sobrecarregada de conhecimento de toda sorte de coisas sem valor. Ela é inocente. Infelizmente, porém, sua inocência é condenada como sendo ignorância. Esta e a inocência apresentam uma semelhança, mas não são a mesma coisa. A ignorância também é um estado que envolve não conhecer, assim como a inocência. Mas aqui também há uma grande diferença, a que a humanidade não deu a devida atenção até agora. A inocência não é culta,
Contudo, ela tampouco é desejosa de sê-lo. Ela está satisfeita e feliz por inteiro. Uma criancinha não tem ambições, não tem desejos. Acha-se por demais absorvida no momento. Um pássaro voando prende-lhe a atenção. Basta uma borboleta de cores vistosas para que a criança fique encantada. O arco-íris no céu dá-lhe a impressão de que não há sobre a terra algo que seja mais pleno de sentido e valioso. E a noite cheia de estrelas, estrelas além de estrelas. A inocência é rica, plena, pura. A ignorância é pobre, é mendiga. Quer isso, quer aquilo, quer ser culta, quer ser respeitada, abastada, poderosa. A ignorância trilha a senda do desejo. A inocência é o estado da ausência do desejo. Porém, pelo fato de ambas não terem conhecimento, permanecemos confusos acerca de sua natureza. Temos para nós que ambas são a mesma coisa. O primeiro passo na arte de viver será entender a distinção entre ignorância e inocência. Esta tem de ser apoiada, protegida, porque a criança traz com ela o maior tesouro, o tesouro que os sábios só encontram depois de esforços imensos. Os sábios dizem que se tornam crianças de novo, que renascem. Na Índia, o verdadeiro Brahman, o verdadeiro conhecedor, chamou-se a si mesmo de Dwij, 2 vezes nascido. Por que 2 vezes nascido? O que houve com o primeiro nascimento? Qual é a necessidade do segundo nascimento? E o que ele ganhará no segundo nascimento? No segundo nascimento, ele ganhará o que estava disponível no primeiro nascimento, mas a sociedade, os pais, as pessoas à volta dele aniquilaram o que estava disponível, destruíram-no. Cada criança está sendo cheia de conhecimento. De alguma forma, sua simplicidade tem de ser eliminada, porque ela não vai ajudá-la no mundo da competição. Sua simplicidade dará ao mundo a impressão de que quem a detém é uma pessoa simplória. Sua inocência será explorada de todos os modos possíveis. Com medo da sociedade, com medo do mundo que nós mesmos criamos, tentamos fazer de cada criança alguém inteligente, perspicaz, culto, fazer que se enquadre na categoria dos poderosos, não na categoria dos oprimidos e desprovidos de força. E, uma vez que a criança começa a se desenvolver na direção errada, ela prossegue seguindo esse caminho. Toda a sua vida transcorre nessa direção. Toda vez que você percebe que deixou de aproveitar a vida, o primeiro princípio a ser recuperado é a inocência. Deixe de lado o conhecimento, esqueça as suas escrituras, esqueça a sua religião, a sua teologia, a sua filosofia. Procure renascer, resgate a inocência, e ela estará nas suas mãos. Purifique a mente de tudo o que você sabe, de tudo o que for tomado de empréstimo, de tudo o que advém da tradição, das convenções. Tudo que lhe foi dado pelos outros, pais, mestres e universidades, simplesmente livre-se disso. Seja de novo alguém simples, seja de novo uma criança. E esse milagre é possível pela meditação. A meditação é simplesmente um método cirúrgico estranho que o separa de tudo que não é seu e salva apenas aquilo que é o seu ser autêntico. Ela queima tudo o mais e o deixa nu, sozinho sob o sol, ao vento. É como se você fosse o primeiro homem a descer na terra, um homem que nada sabe, que tem de descobrir tudo, que tem de ser um buscador, que tem de prosseguir em peregrinação. O segundo princípio é a peregrinação. A vida deve ser uma busca, não um desejo, mas um exame. Não uma ambição de se tornar isso ou aquilo, presidente de um país ou primeiro-ministro, mas a busca para descobrir quem sou eu. É bem estranho que as pessoas que ignoram quem são estejam tentando se tornar alguém. Essas pessoas nem sequer sabem quem são neste exato momento. Não têm familiaridade com o seu ser, mas têm o objetivo de vir a ser. Vir a ser é a enfermidade da alma. Ser
é você. E descobrir o seu ser é o começo da vida. Assim, cada momento é uma nova descoberta, cada momento traz uma nova alegria. Um novo mistério descerra as suas portas, um novo amor começa a crescer em você, uma nova compaixão nunca sentida antes, uma nova sensibilidade acerca da beleza, da bondade. Você se torna tão sensível que até a minúscula folha de grama assume grande importância para você. Sua sensibilidade torna claro que essa folhinha de grama é tão importante para a vida quanto o maior dos astros. Sem ela, a existência seria menos do que é. Essa folha de grama é única, insubstituível, tem sua própria individualidade. E essa sensibilidade criará novas amizades para você. A amizade com as árvores, as aves, os animais, as montanhas, os rios, os oceanos, as estrelas. A vida se torna mais rica enquanto o amor se desenvolve, enquanto a amabilidade cresce. Na vida de São Francisco, há um acontecimento maravilhoso. Ele está morrendo. Sempre viajou montado num burro de um lugar a outro, partilhando suas experiências. Todos os seus discípulos estão reunidos para ouvir suas derradeiras palavras. As últimas palavras de um homem sempre são as mais significativas que ele disse, porque contém toda a experiência de sua vida. Mas o que os discípulos ouviram, nisso eles não podiam acreditar. São Francisco não se voltou para os discípulos, mas para o burro. Ele disse: "Irmão, tenho uma grande dívida para com você. Você me carregou de um canto a outro sem nunca se queixar, sem nunca resmungar. Antes que eu deixe este mundo, tudo o que eu quero é o seu perdão. Eu não fui humano com você." Essas foram as últimas palavras de São Francisco. Uma grande sensibilidade por ter dito ao burro: "Irmão burro", e pedir perdão. À medida que você se torna mais sensível, a vida fica maior. Não se trata de um pequeno lago, ela se torna oceânica. Não está limitada a você, nem a sua mulher, nem aos seus filhos. Não está de modo nenhum limitada. Toda essa existência se torna sua família, e a não ser que toda a existência seja a sua família, você não teve conhecimento do que é a vida, porque nenhum homem é uma ilha e todos estamos unidos. Somos um vasto continente ligado por milhões de caminhos, e se o nosso coração não estiver cheio de amor pelo todo, nessa mesma proporção, nossa vida se reduzirá. A meditação dar-lhe-á a sensibilidade, uma grande sensação de pertença para com o mundo. Trata-se do nosso mundo. As estrelas são nossas e não somos estranhos aqui. Pertencemos intrinsecamente à existência, fazemos parte dela, somos o coração dela. Em segundo lugar, a meditação dar-lhe-á um grande silêncio, porque todo conhecimento inútil se foi. Os pensamentos que fazem parte do conhecimento também se foram, um silêncio imenso, e você fica surpreso. Esse silêncio é a única música que existe. Toda música é uma tentativa de pôr em manifestação esse silêncio de alguma forma. Os videntes do Antigo Oriente foram muito enfáticos sobre a questão de que todas as grandes artes, música, poesia, dança, pintura e escultura, nasceram da meditação. Essas artes são uma tentativa de levar de algum modo o desconhecido para o mundo do conhecido, a quantos não estão prontos para a peregrinação. São elas dádivas aos que não estão preparados para começar a peregrinação. É possível que uma canção possa despertar certo desejo de sair à procura da fonte, talvez uma estátua. Na próxima vez que você entrar num templo de Gautama Buda, apenas sente-se em silêncio. Observe a estátua. Pelo fato de a estátua ter sido feita dessa forma e com tais proporções, se você olhá-la, ficará em silêncio. Trata-se de uma estátua de meditação. Ela não está envolvida com Gautama Buda. Eis porque todas essas estátuas se parecem. Mahavira, Gautama Buda, Neminata, Adinata, os 24 Tirthankaras dos Jainas. No mesmo templo,
você encontrará 24 estátuas idênticas, exatamente idênticas. Na minha infância, eu costumava perguntar ao meu pai: pode me explicar como é possível que 24 pessoas sejam idênticas? O mesmo tamanho, o mesmo nariz, o mesmo rosto, o mesmo corpo. E ele costumava dizer: não sei. Estou sempre confuso pelo fato de não haver nenhuma diferença. E quase nunca se ouviu falar disso. Não há 2 pessoas em todo o mundo que sejam idênticas. O que dizer de 24 pessoas? À proporção que minha meditação florescia, porém, descobri a resposta. Não de outra pessoa, descobria no fato de essas estátuas não terem nada que ver com as pessoas. Essas estátuas têm algo que ver com o que estava acontecendo dentro daquelas 24 pessoas, e esse acontecimento era exatamente o mesmo. Nós não nos perturbamos acerca do exterior. Insistimos que só ao interior se deve prestar atenção. O exterior não importa. Alguém é jovem, alguém é velho, preto, branco, homem, mulher, isso não importa. O que vale é que dentro há um oceano de silêncio. Nesse estado oceânico, o corpo assume certa postura. Você observou isso em si mesmo, mas não esteve atento. Quando você fica nervoso, percebe isso. Seu corpo assume determinada postura. Na raiva, você não consegue ficar com as mãos abertas. Com raiva, cerra os punhos. Sentindo raiva, você não consegue sorrir. Ou consegue? Com determinada emoção, o corpo tende a seguir determinada postura. Dessa forma, essas estátuas são feitas de modo tal que, se você simplesmente se senta em silêncio e observa, fechando então os olhos, uma imagem negativa e de sombra penetra-lhe o corpo e você começa a sentir algo que jamais sentiu. As estátuas e templos não foram construídos para a adoração. Foram construídos para a experiência. São laboratórios científicos. Nada tem que ver com a religião. Certa ciência secreta foi usada por séculos a fim de que as gerações vindouras pudessem entrar em contato com as experiências das gerações mais velhas. Não por meio de livros ou de palavras, mas por meio de algo que vai mais fundo, por meio do silêncio, da meditação e da paz. À proporção que seu silêncio aumenta, sua amabilidade, seu amor aumentam. Sua vida se torna uma dança de momento a momento, uma alegria, uma celebração. Já pensou sobre o motivo por que, em todo o mundo, em cada cultura, em cada sociedade, alguns dias no ano são reservados para a celebração? Esses poucos dias são apenas uma compensação, porque essas sociedades suprimiram toda a celebração, e se nada lhe for dado em compensação, sua vida pode se tornar um perigo para a cultura. Toda cultura tem que lhe dar alguma compensação para que você não se sinta de todo perdido na sua infelicidade e tristeza. Mas essas compensações são falsas. Fogos e luzes coloridas não podem fazer com que você se alegre. Essas coisas são apenas para crianças. Para você, essas coisas são apenas amolação. Porém, no seu mundo interior, pode haver uma série de luzes, canções e alegrias. Sempre se lembre de que a sociedade o compensa quando tem a impressão de que o reprimido pode degenerar numa situação perigosa se não recebe compensação. A sociedade encontra alguma forma de fazer com que você libere o reprimido, mas isso não é verdadeira celebração e não pode ser verdade. A verdadeira celebração deveria vir da vida, originar-se da sua vida. E a verdadeira celebração não pode estar de acordo com o calendário, em cujo 1º de novembro você fará uma celebração. É estranho. Durante todo o ano você é infeliz. E no dia 1º de novembro você de repente deixa de lado a infelicidade e dança. Ou a infelicidade era falsa, ou é falso o 1º de novembro. Ambas as coisas não podem ser verdadeiras. E uma vez que o 1º de novembro se vai, você volta para a sua toca escura. Todo mundo volta para a sua infelicidade e ansiedade.
A vida deve ser uma celebração contínua, um festival de luzes todo o ano. Só então você pode crescer, pode florescer. Transforme as coisas pequeninas em celebração. Por exemplo, no Japão eles têm uma cerimônia do chá. Em todo o mosteiro zen e na casa das pessoas que têm condições para tanto, eles possuem um pequeno templo para tomar chá. Ora, lá o chá não é mais uma coisa comum, profana. As pessoas o transformaram numa celebração. O templo para tomar chá é construído de certa forma, num belo jardim, com um belo tanque, cisnes no tanque, flores ao redor. Os convidados chegam e são obrigados a deixar os sapatos do lado de fora. Trata-se de um templo. E quando você entra nele, não pode falar. Tem de deixar do lado de fora os pensamentos e as palavras juntamente com os sapatos. Você se senta numa postura de meditação e a anfitriã, a mulher que lhe prepara o chá, seus movimentos são muito graciosos, como se ela estivesse dançando, movendo-se ao redor enquanto prepara o chá, pondo xícaras e pires à sua frente como se fossem deuses. Com respeito a isso, ela se curva e você recebe as coisas com o mesmo respeito. O chá é preparado num samovar especial que produz sons delicados, música, e faz parte da cerimônia do chá o fato de todos ouvirem primeiro a música do chá. Assim, todos estão em silêncio, ouvindo, os pássaros pipilando do lado de fora no jardim e o samovar. O chá está criando sua própria canção. A paz perpassa o ambiente. Quando o chá está pronto e é entornado na xícara de alguém, você não está apenas prestes a bebê-lo do modo como as pessoas fazem em toda parte. Primeiro, você sente o aroma do chá. Você beberica o chá como se ele tivesse vindo do além. Você aproveita o tempo. Não há pressa. Alguém pode começar tocando flauta ou cítara. Uma coisa comum, apenas o chá, e eles fizeram dela uma bela comemoração religiosa. Todos saem dali revigorados, renovados, se sentindo mais jovens, com nova seiva. E o que é feito com o chá pode ser feito com tudo mais, com suas roupas, sua alimentação. As pessoas vivem quase dormindo. De outra forma, todo tecido, toda roupa tem sua própria beleza, sua própria textura. Quando você é sensível, a roupa não serve apenas para cobrir o corpo. Ela é algo que expressa a sua individualidade, algo que expressa o seu gosto, a sua cultura, o seu ser. Tudo o que você faz deveria ser uma expressão de você mesmo, deveria ter a sua assinatura. Assim, a vida se tornaria uma celebração contínua. Mesmo que você caia doente e fique de cama, você fará desses momentos na cama instantes de beleza e alegria, de relaxamento e repouso, de meditação, momentos para ouvir música ou ler poesia. Não é preciso ficar triste por estar doente. Você deveria estar feliz pelo fato de que todo mundo está no escritório e você está na sua cama como um rei, relaxando. Alguém está preparando chá para você, o samovar está cantando uma canção, um amigo se ofereceu para vir e tocar flauta para você. Essas coisas são mais importantes do que qualquer remédio. Quando estiver doente, chame um médico. Porém, é mais importante que você chame os que ama, porque não há remédio mais eficaz do que o amor. Chame os que podem criar a beleza, a música e a poesia ao seu redor, visto que nada há que cure mais do que o espírito que celebra. Os remédios são a forma inferior de tratamento, mas parece que esquecemos tudo, de forma que temos de depender dos remédios e ser amargurados e tristes, como se estivéssemos perdendo a grande alegria que teríamos no escritório. Ali fomos infelizes, e com um dia livre, você se apega à infelicidade também. Não deixa que ela se vá. Imprima criatividade em tudo. Tire o melhor do pior. Eis o que chamo a arte de viver.
E se o homem viveu toda a sua vida tornando cada momento e cada fase da vida uma forma de beleza, de amor, de alegria, naturalmente sua morte será o pico máximo de todo o empenho da sua vida. A última prova. Sua morte não será tão feia quanto é habitualmente para todos. Se a morte for feia, isso significará que toda a vida foi um desperdício. A morte deveria ser uma aceitação pacífica, uma entrada delicada no desconhecido, um adeus jubiloso a velhos amigos, ao mundo. Não deveria haver nenhuma tragédia nela. Um mestre zen, Lin Shi, estava morrendo. Milhares de discípulos seus haviam se juntado para ouvir seu último sermão, mas Lin Shi simplesmente estava deitado, jovial, sorrindo, sem dizer uma única palavra. Vendo que ele ia morrer e que não estava dizendo uma única palavra, alguém lembrou a Lin Shi, um velho amigo, mestre por seus próprios méritos. Ele não era um discípulo de Lin Shi. Eis por que ele pôde dizer: Lin Shi, você esqueceu que tem de dizer suas últimas palavras? Eu sempre disse que sua memória não é boa. Você está morrendo, você esqueceu? Lin Shi disse: ouçam. No telhado, 2 esquilos estavam correndo aos gritos. Ele disse: que bonito, e morreu. Por um momento, quando disse ouçam, houve silêncio absoluto. Todo mundo pensou que ele fosse dizer algo grandioso, mas só havia 2 esquilos lutando, guinchando, correndo no telhado. E ele sorriu e morreu. Mas ele transmitiu a sua última mensagem. Não torne as coisas pequenas, nem grandes, nem triviais, nem importantes. Tudo é importante. Nesse momento, a morte de Lin Shi é tão importante quanto os 2 esquilos correndo no telhado. Não há nenhuma diferença. Na existência, tudo é o mesmo. Essa era toda a filosofia dele, a doutrina de toda a sua vida, a de que não há nada grande nem pequeno. Tudo depende de você, do que você compreendeu disso. Comece com a meditação, e as coisas vão continuar se desenvolvendo em você. Silêncio, serenidade, beatitude, sensibilidade. E tudo o que vier da meditação, tente fazer uso disso na vida. Partilhe-o, porque tudo o que é partilhado cresce rápido, e quando você chegar no momento da morte, saberá que não há morte nenhuma. Você poderá dizer adeus, não haverá nenhuma necessidade de lágrimas de tristeza, talvez lágrimas de alegria, mas não de tristeza. Mas você tem de começar por ser inocente. Assim, primeiro se desfaça de todo o fardo que você está carregando, e todos carregam tantos fardos. Alguém pergunta, para quê? Só porque as pessoas têm lhe falado que essas são grandes ideias, princípios. Você não foi inteligente com você mesmo. Seja inteligente com você mesmo. A vida é muito simples, é uma dança animada, e a terra inteira pode estar cheia de alegria e dança, mas há pessoas muito interessadas em que os outros não desfrutem a vida, em que ninguém sorria, ninguém ria, em que a vida seja considerada um pecado, um castigo. Como você pode desfrutar a vida quando o clima é tal, quando lhe foi dito continuamente que ela é um castigo, que você está sofrendo porque você fez coisas erradas e que ela é um tipo de prisão aonde você foi lançado para sofrer? Eu afirmo a você que a vida não é uma prisão, não é um castigo, é uma recompensa que só é dada aos que a ganharam, aos que a mereceram. Agora é seu direito usufruí-la. Será um pecado se você não a desfrutar. Será contrário à existência não torná-la bela, deixá-la como a encontrou. Não, torne-a um pouco mais feliz, um pouco mais bonita, um pouco mais perfumada. Ouça o seu ser. Ele está lhe dando continuamente sugestões. É ainda uma vozinha serena. Não grita para você, isso é verdade. E se você estiver meio calado, começará a se sentir desse modo. Seja quem você é. Nunca tente ser outro.
e você ficará maduro. Maturidade é aceitar a responsabilidade de ser você mesmo a qualquer preço. Arriscar tudo para ser você mesmo. Isso é o que é a maturidade. Definições: da ignorância à inocência. Maturidade é o mesmo que inocência, com uma diferença apenas. Trata-se de inocência reivindicada, inocência resgatada. Toda criança nasce inocente, mas toda sociedade a corrompe. Toda sociedade, até agora, exerceu uma influência corruptora sobre as crianças. Todas as culturas dependeram da exploração da inocência da criança, de explorar a criança, de torná-la um escravo, de condicioná-la a seus propósitos, seus fins, políticos, sociais, ideológicos. Todo o seu esforço foi despendido em recrutar a criança como um escravo para algum propósito. Esses propósitos são decididos pelos interesses adquiridos. Os padres e os políticos envolveram-se numa conspiração profunda e têm trabalhado juntos nisso. No momento em que a criança começa a se tornar parte da nossa sociedade, ela começa a perder algo imensamente valioso. Ela começa a perder o contato com Deus. Torna-se cada vez mais afastada dele em seus pensamentos, esquece tudo acerca do coração, e o coração é a ponte que conduz ao ser. Sem ele, você não pode alcançar o seu próprio ser. É impossível. Não há nenhum caminho que parta da cabeça e conduza diretamente ao ser. É preciso seguir a via do coração, e todas as sociedades são destrutivas para o coração. Elas são contra o amor, contra os sentimentos, condenam os sentimentos como sendo sentimentalismo. Elas condenaram todos os amantes eras a fio pelo simples fato de que o amor não pertence à cabeça, mas ao coração. O homem que é capaz de amar descobrirá seu ser cedo ou tarde, e quando uma pessoa descobre o próprio ser, ela se liberta de todas as estruturas, de todos os padrões. Ela se liberta de toda a escravidão. É pura liberdade. Toda criança nasce inocente, mas toda criança é instruída pela sociedade. Daí existirem escolas, faculdades, universidades. A função delas é destruir, corromper. Maturidade significa resgatar sua inocência perdida, reivindicar seu paraíso, tornar-se uma criança novamente. Claro que há uma diferença. A criança comum está destinada a ser corrompida, mas quando você recupera sua infância, você se torna incorruptível. Ninguém o pode corromper. Você se torna inteligente o bastante. Agora sabe o que a sociedade lhe fez e você está alerta e atento. Não permitirá que isso aconteça novamente. A maturidade é um renascimento, um nascimento espiritual. Você nasce novamente, é novamente uma criança. Com olhos inocentes, você começa a olhar a existência. Com carinho no coração, você se aproxima da vida. Com silêncio e inocência, você penetra o mais íntimo do ser. Você não é mais apenas cabeça. Agora você a usa, mas ela é sua serva. Primeiro você se torna o coração, e então você até mesmo o transcende. Ir além de pensamentos e sentimentos e se tornar simplesmente uma esseidade são coisas da maturidade. Maturidade é o florescimento máximo da meditação. Jesus disse: a menos que você nasça novamente, você não entrará no reino de Deus. Ele tem razão. Você tem que nascer novamente. Uma vez, Jesus estava no mercado e alguém perguntou: quem é merecedor de entrar no seu reino de Deus? Ele olhou ao redor. Havia um rabino. Este deve ter dado um passo à frente pensando que seria escolhido. Mas não foi. Havia o homem mais virtuoso da cidade, um moralista, um puritano. Ele deu um passo à frente, esperando que fosse escolhido, mas não foi.
Jesus olhou ao redor, viu uma criança pequena que não estava pensando em ser escolhida, que não tinha arredado o pé do lugar em que estava. Ninguém supunha que ela fosse escolhida. Ela estava apenas apreciando toda a cena, a multidão e Jesus e pessoas falando enquanto ela estava escutando. Jesus chamou a criança, tomou-a nos braços e disse à multidão: aqueles que são como esta criança pequenina, esses são os únicos merecedores de entrar no reino de Deus. Mas lembre, ele disse, esses que são como as criancinhas. Ele não disse esses que são criancinhas. Há uma grande diferença entre as duas frases. Ele não disse, essa criança entrará no reino de Deus, porque toda criança está destinada a ser corrompida, tem de desgarrar-se. Todo Adão e toda Eva estão destinados a ser expulsos do jardim do Éden, têm de perder-se. Esse é o único modo de recuperar a verdadeira infância. Primeiro você tem de perdê-la. É muito estranho, mas eis como é a vida. É bem paradoxal, mas a vida é um paradoxo. Para conhecer a real beleza de sua infância, você tem de, primeiro, perdê-la. Caso contrário, você nunca a conhecerá. O peixe nunca sabe onde o oceano está, a menos que você o tire do oceano e lance-o na areia, no sol ardente. Então ele sabe onde o oceano está. Agora ele almeja o oceano, faz todo o esforço para voltar ao oceano, se lança a ele. Ele é o mesmo peixe, e, no entanto, não é o mesmo. É o mesmo oceano. Contudo, não é o mesmo oceano, porque o peixe aprendeu uma lição nova. Agora ele está atento. Agora sabe. Este é o oceano, e esta é a minha vida. Sem isso, não sou nada mais. Eu sou parte disso. Toda criança tem de perder a inocência e recuperá-la. A perda é só metade do processo. Muitos a perdem, mas poucos a recuperam. Isso é algo triste, muito triste. Todos a perdem, mas só de vez em quando um Buda, um Zaratustra, um Krishna, um Jesus a resgatam. Jesus não é outro senão Adão que volta. Madalena não é senão Eva que retorna. Eles saíram do mar e viram a infelicidade e a estupidez. Viram que não há felicidade fora do oceano. No momento em que você se dá conta de que fazer parte de qualquer sociedade, qualquer religião, qualquer cultura é continuar a ser infeliz, um prisioneiro, nesse momento você começa a se livrar de suas cadeias. A maturidade está a caminho. Você está reconquistando sua inocência. Maturidade e envelhecimento. Há uma grande diferença entre maturidade e envelhecimento, uma diferença ampla, e as pessoas continuam confusas sobre isso. Elas pensam que envelhecer é se tornar maduro, mas envelhecer pertence ao corpo. Todo mundo está envelhecendo, todo mundo ficará velho, mas não necessariamente maduro. A maturidade é um crescimento interior. Envelhecer não é nada que você faça. Envelhecer é algo que acontece fisicamente. Toda criança nascida, com o passar do tempo, envelhece. A maturidade é algo que você traz para a sua vida. Ela vem da consciência. Quando uma pessoa envelhece com total consciência, ela se torna madura. Envelhecer mais consciência, experiência mais consciência. Isso é maturidade. Você pode ter a experiência de algo de dois modos. Você pode experienciar isso simplesmente como que hipnotizado, inconsciente, não atento ao que está acontecendo. A coisa aconteceu, mas você não estava lá. Não aconteceu em sua presença, você estava ausente. Você só passou ao largo, isso nunca teve nenhuma ressonância em você. Nunca o marcou, você jamais aprendeu algo com isso. Pode ter se tornado parte da sua memória, porque de certo modo você estava presente, mas nunca se tornou sua sabedoria. Você nunca cresceu com isso.
então você está envelhecendo. Mas se você traz a qualidade da consciência a uma experiência, esta se torna maturidade. Há dois modos de viver. Viver num sono profundo. Então você envelhece, a todo momento envelhece, a todo momento continua a morrer. Isso é tudo. Toda a sua vida consiste numa morte longa, lenta. Mas se você leva a consciência para suas experiências, independentemente do que faça, do que lhe aconteça, você está alerta, atento, consciente. Você está avaliando a experiência de todos os ângulos, está tentando entender-lhe o significado. Você está tentando penetrar-lhe a essência, o que lhe aconteceu. Você está tentando viver isso intensa e totalmente. Então, isso não é só um fenômeno superficial. No fundo do seu coração, algo está mudando com isso. Você está mais alerta. Se isso foi um erro, essa experiência, você nunca o cometerá novamente. Uma pessoa madura nunca comete 2 vezes o mesmo erro, mas a pessoa que é apenas velha continua cometendo os mesmos erros repetidas vezes. Ela anda em círculos, nunca aprende nada. Essa pessoa estará irritada hoje, como estava ontem e anteontem, e ficará irritada amanhã e depois de amanhã. Por vezes se irrita, por vezes se arrepende, tomando a firme decisão de que não fará isso novamente, mas essa decisão não acarreta nenhuma mudança. Sempre que você está transtornado, a raiva assume o comando. Você está possesso. O mesmo erro é cometido. Você está envelhecendo. Se você viver uma experiência de raiva total, nunca mais ficará irritado. Uma experiência será o bastante para ensinar que isso é tolice, um absurdo, algo simplesmente estúpido. Não que seja um pecado, é simplesmente estúpido. Você está se prejudicando e está prejudicando outras pessoas por nada. A coisa não vale a pena. Então você está amadurecendo. Amanhã a situação se repetirá, mas não a raiva. Um homem que está ganhando em maturidade não decidiu que não ficará com raiva de novo. Não, esse é o sinal de um homem que não está amadurecendo. O homem maduro nunca se decide pelo futuro. A própria maturidade se encarrega disso. Você vive hoje, a própria vida decidirá como o amanhã vai ser. O amanhã advirá disso. Se a raiva foi dolorosa, venenosa, se você sofreu muito por causa dela, qual é o objetivo de se decidir ou de fazer uma promessa e ir ao templo e declarar: agora prometo que nunca mais vou ficar com raiva? Tudo isso é infantil, não há nenhum objetivo nisso. Se você já sabe que a raiva é nociva, está acabado. Essa via está bloqueada, a porta não existe mais para você. A situação se repetirá amanhã, mas você não será possuído por ela. Você aprendeu algo. Essa compreensão estará presente. Você pode até rir, pode até se divertir com o modo como as pessoas se tornam tão tolas. Sua compreensão está aumentando através de cada experiência. Você pode viver a vida como se estivesse hipnotizado. É assim que 99% das pessoas vivem. Ou você pode viver com intensidade, consciência. Se você viver com consciência, você amadurece. Caso contrário, você simplesmente envelhece. E envelhecer não é se tornar sábio. Se você foi um tolo quando era jovem e agora envelheceu, você será apenas um velho tolo. Só isso. Tornando-se apenas velho, você não pode se tornar sábio. Você pode até mesmo ser mais tolo, porque pode ter se apegado a hábitos mecânicos, como um autômato. A vida pode ser vivida de 2 formas. Se você vive de modo inconsciente, você simplesmente morre. Se vive conscientemente, você consegue cada vez mais vida. A morte virá, mas ela nunca chega para um homem maduro. Ela só chega para um homem que vem se tornando um velho. Uma pessoa madura nunca morre, porque ela aprenderá até mesmo com a morte.
Até a morte será uma experiência a ser vivida intensamente, observada e aceita. Um homem maduro nunca morre. Na realidade, contra a rocha da maturidade, a morte bate e se estraçalha, comete o suicídio. A morte morre, mas nunca o homem maduro. Essa é a mensagem de todos os que despertaram, qual seja a de que você é imortal. Eles a conheceram, viveram a morte deles, observaram e descobriram que ela pode cercá-lo, mas você permanece indiferente. Longe, a morte acontece perto de você, mas nunca acontece com você. Imortal é o seu ser, e abençoado, e divino, mas com essas experiências você não pode deixar a mente e a memória repletas. Você deve passar pela vida e as obter. Isso envolve muito sofrimento, muita dor, e por causa da dor e do sofrimento, as pessoas gostam de viver estupidamente. Isto faz compreender por que tantas pessoas insistem em que devem viver em transe, porque Budas e Cristos continuam a dizer às pessoas que despertem e ninguém escuta. Deve haver algum envolvimento profundo na hipnose, deve haver algum investimento profundo. O que é o investimento? O mecanismo deve ser entendido. Caso contrário, você me ouvirá e nunca se tornará consciente. Você escutará e fará disso uma parte do seu conhecimento. Esse homem diz que está consciente e é bom estar consciente, e os que conseguem a consciência se tornam maduros. Mas você mesmo não logrará isso. Isso permanecerá sendo apenas conhecimento. Você pode comunicar seu conhecimento a outros, mas ninguém é ajudado desse modo. Por quê? Você alguma vez fez essa pergunta? Por que você não consegue a consciência? Se ela leva a bênção infinita, a posse de Satchitananda, a verdade absoluta, então, por que não ser consciente? Por que você insiste em estar dormindo? Há algum investimento, e esse é o investimento. Se você se der conta, o sofrimento existe. Quando você se torna consciente, torna-se consciente da dor, e esta é tal que você gostaria de tomar um tranquilizante e adormecer. Na vida, esse torpor funciona como uma proteção contra a dor. Mas esse é o problema. Se você está entorpecido contra a dor, você está entorpecido contra o prazer. Pense nisso como se houvesse duas torneiras. Numa está escrito dor e na outra prazer. Você gostaria de fechar a torneira na qual a palavra dor está escrita e gostaria de abrir a torneira na qual a palavra prazer está escrita. Mas esse é o jogo. Quando você fecha a torneira da dor, a do prazer imediatamente se fecha, porque por atrás de ambas há só uma torneira, em que está escrito consciência. Ou ambas permanecem abertas ou permanecem fechadas, porque ambas são duas faces do mesmo fenômeno, dois aspectos. E essa é toda a contradição da mente. Ela quer ser mais e mais feliz. A felicidade é possível se você estiver consciente, e então a mente quer ter cada vez menos dor. Mas isso só é possível se você não estiver consciente. Agora você está num dilema. Se não quer nenhuma dor, imediatamente o prazer desaparece da sua vida. A felicidade desaparece. Se você quer a felicidade, você abre a torneira. Imediatamente também há dor fluindo. Se você está consciente, você deve estar consciente dos dois. A vida é dor e prazer. A vida é felicidade e infelicidade. A vida é dia e noite. A vida é vida e morte. Você precisa estar consciente dos dois. Assim, lembre-se disto. Se você tiver medo da dor, permanecerá hipnotizado, ficará velho e morrerá. Perdeu uma oportunidade. Se você quiser estar consciente, então terá de estar consciente da dor e do prazer. Eles não são fenômenos separados. E um homem que se torna consciente se torna muito feliz, mas também capaz de profunda infelicidade, da qual você não é capaz.
Aconteceu que um mestre Zen morreu e seu discípulo principal, que era um homem famoso por seus méritos, até mesmo mais famoso que o mestre. Na realidade, o mestre tinha ficado famoso por causa do discípulo. Começou a chorar. Sentado na escadaria do templo, ele começou a chorar. As lágrimas lhe escorriam pelas faces. Milhares de pessoas haviam se reunido. Não podiam acreditar naquilo, porque você nunca vê nenhum desperto aos gritos e chorando daquela forma. Elas diziam: "Não podemos acreditar nisto. O que está acontecendo? Você está chorando e você mesmo tem dito a nós que o ser interior nunca morre, que a morte não existe. Ouvimos você dizer milhões de vezes que a morte não existe. Assim, por que você está chorando? Seu mestre ainda está vivo no ser dele." O discípulo abriu os olhos e disse: "Não me perturbe. Deixe-me chorar e gritar. Eu não estou chorando pelo mestre, nem pelo seu ser. Estou chorando pelo corpo dele, que também era belo. Esse corpo nunca mais existirá." E então alguém tentou persuadi-lo de que isso lhe acarretaria uma reputação ruim. Muitas pessoas estão reunidas e elas acharão que você não é um iluminado. O discípulo disse: "Que pensem o que quiserem. Desde o dia em que me tornei iluminado, tornei-me também infinitamente abençoado, mas também fiquei infinitamente sensível à dor e ao sofrimento. Isso parece ser como deveria ser. Se você desferir um golpe contra Buda, ele sofrerá mais do que você se alguém lhe fizer isso, porque ele se tornou infinitamente sensível. Sua sensibilidade é muito delicada. Ele é apenas como uma pétala de lótus. A pedra lançada contra ele o abaterá profundamente, causar-lhe-á um profundo sofrimento. É claro que ele estará consciente disso. É claro que estará indiferente a isso. É claro que ele transcenderá isso, estará consciente de que isso está acontecendo e de que ele não será uma parte disso. Ele será um fenômeno nebuloso à volta disso, que está, contudo, acontecendo. Você não pode ser tão sensível à dor. Você cai tão depressa no sono. Você se movimenta como um bêbado. O bêbado cai na rua, bate a cabeça na sarjeta e nada acontece. Se ele tivesse estado consciente, teria sentido dor. O Buda sofre infinitamente e regala-se infinitamente. Lembre-se sempre, toda vez que você chega a um pico elevado, um vale fundo estará sendo criado. Se você quiser alcançar os céus, suas raízes terão de ir até o inferno. Por ter medo da dor, você não pode se tornar consciente, e então você não pode aprender nada. É como se você tivesse tanto medo dos inimigos que fechasse as portas da sua casa. Agora, nem sequer o amigo pode entrar. Até a pessoa que você ama é deixada de fora. Esta continua batendo na porta, mas você tem medo. Talvez seja o inimigo. Assim, você está fechado. Eis como eu o vejo inteiramente. Fechado, com medo do inimigo, sem que o seu amigo possa entrar. Você transformou o amigo em inimigo. Agora ninguém pode entrar. Você está com medo. Abra a porta. Quando o ar fresco entrar na casa, é bem possível que os perigos também entrem. Quando o amigo vier, o inimigo virá também, porque o dia e a noite entram juntos, a dor e o prazer entram juntos, a vida e a morte entram juntas. Não tenha medo da dor. Caso contrário, você viverá anestesiado. O cirurgião dá um anestésico antes de operá-lo, porque haverá muita dor. Você não conseguirá suportar a dor. Sua consciência tem de ser diminuída, obscurecida. Então, ele pode cortar todo o seu corpo e você não sofrerá. Por causa do medo da dor, você se forçou a viver numa consciência obscura, numa existência obscura, quase sem vida. Esse é o medo. Você precisa deixar de lado esse medo, precisa enfrentar a dor, precisa passar pelo sofrimento. Só então haverá a possibilidade de o amigo entrar. E quando você conhecer ambas as coisas,
você imediatamente se tornará a terceira. Quando você conhece as duas coisas, a dor e o prazer, a dualidade, o dia e a noite, de repente você se torna transcendental. A maturidade é consciência. Envelhecer é só dissipar-se. A coisa mais importante para se lembrar é que a vida é dialética. Ela existe por meio da dualidade, é um ritmo entre opostos. Você não pode ser sempre feliz, caso contrário, a felicidade perderá todo o significado. Você não pode estar sempre em harmonia, caso contrário, não terá consciência da harmonia. A harmonia deve seguir novamente a discordância e a felicidade a infelicidade. Todo prazer traz em si a sua própria dor, e toda dor traz em si o seu próprio prazer. A menos que a pessoa entenda essa dualidade da existência, ela se mantém numa infelicidade desnecessária. Aceite o total, com todas as suas agonias e todos os seus êxtases. Não deseje o impossível. Não queira que haja só êxtase e nenhuma agonia. O êxtase não pode existir sozinho. Ele precisa de um contraste. A agonia se torna o quadro negro, então o êxtase se torna muito claro e vivo, da mesma forma que na escuridão da noite as estrelas reluzem tanto. Quanto mais negra é a noite, mais luminosas são as estrelas. Durante o dia, elas não desaparecem, simplesmente se tornam invisíveis. Você não as pode ver porque não há nenhum contraste. Pense numa vida sem morte. Ela será um sofrimento insuportável, uma existência insuportável. Será impossível viver sem morte. A morte define a vida, dá-lhe uma espécie de intensidade. Porque a vida é passageira, cada momento se torna precioso. Se a vida fosse eterna, então quem teria preocupações? A pessoa sempre poderia esperar pelo amanhã. Então quem viveria aqui e agora? Pelo fato de a morte existir no amanhã, isso o obriga a viver aqui e agora. Você tem de mergulhar no momento presente. Tem de ir ao mais fundo desse momento porque, quem sabe, o momento seguinte pode vir ou pode não vir. Vendo esse ritmo, a pessoa está à vontade com ambas as coisas. Quando a infelicidade chega, a pessoa dá-lhe as boas-vindas. Quando a felicidade chega, a pessoa dá-lhe as boas-vindas, sabendo que elas são parceiras do mesmo jogo. Isso é algo que deve ser lembrado continuamente. Se isso se tornar uma ideia fundamental em você, sua vida terá um sabor totalmente novo, o sabor da liberdade, o sabor do desapego, o sabor do desprendimento. Independentemente do que lhe suceder, você continua a aceitar serena e silenciosamente. E a pessoa capaz de aceitar serena e silenciosamente a dor, a frustração e a infelicidade transforma a própria qualidade da infelicidade. Para ela, a infelicidade também se torna um tesouro. Para ela, até a dor proporciona certa agudeza. Para ela, até a escuridão tem sua própria beleza, profundidade, infinidade. Para ela, até a morte não é o fim, mas apenas o começo de algo desconhecido. Maturidade do espírito. As qualidades de uma pessoa madura são muito estranhas. Primeiro, ela não é uma pessoa. Ela não é mais um ego. Tem uma presença, mas não é uma pessoa. Segundo, ela assemelha-se mais a uma criança, simples e inocente. Eis porque eu disse que as qualidades de uma pessoa madura são muito estranhas, porque a maturidade acarreta certa sensação de que experiências foram vividas, de que se tem idade, de que se está velho. Fisicamente a pessoa pode ser velha, mas espiritualmente ela é uma criança inocente. Sua maturidade não é só experiência adquirida vida afora. Portanto, ela não seria como uma criança, uma presença. Ela seria uma pessoa experiente, educada, mas não amadurecida.
A maturidade não tem nada que ver com suas experiências de vida. Tem que ver com sua jornada interior, com sua experiência interior. Quanto mais o homem se aprofunda em si mesmo, mais maduro ele é. Quando ele alcançou o âmago do seu ser, ele se acha perfeitamente amadurecido. Mas nesse momento, a pessoa desaparece, só a presença permanece. O eu desaparece, só resta o silêncio. O conhecimento desaparece, só a inocência continua. Para mim, a maturidade é sinônimo de realização. Você chegou à concretização do seu potencial. Ele se tornou real. A semente fez uma longa jornada e floresceu. A maturidade tem uma fragrância, confere grande beleza à pessoa, confere inteligência, a inteligência mais aguda possível. Faz com que ela apenas ame. Sua ação é amor, sua inação também é. Sua vida é amor, sua morte é amor. Ela é apenas uma flor de amor. As definições ocidentais de maturidade são muito infantis. O mundo ocidental entende por maturidade que você não é mais inocente, que amadureceu com as experiências da vida, que você não pode ser enganado facilmente, que não pode ser explorado, que tem dentro de você algo como uma pedra dura, uma proteção, uma segurança. Essa definição é muito comum, muito terrena. Sim, no mundo você achará pessoas maduras desse tipo, mas o modo como eu vejo maturidade é totalmente diferente, diametralmente oposto a essa definição. A maturidade de que estou falando não fará de você uma pedra. Ela o deixará vulnerável, delicado, simples. Eu me lembro, um ladrão entrou na cabana de um místico. Era noite de lua cheia e foi por engano que entrou. Caso contrário, o que se pode achar na casa de um místico? O ladrão olhava e se surpreendia com o fato de não haver nada ali. E então, de repente, viu um homem que estava entrando com uma vela na mão. O homem disse: "O que você está procurando no escuro? Por que você não me acordou? Há pouco eu estava dormindo perto da porta da frente e poderia ter lhe mostrado a casa inteira." E ele olhava de modo tão simples e inocente que era como se não pudesse conceber que aquela pessoa pudesse ser um ladrão. Diante de tanta simplicidade e inocência, o ladrão disse: "Talvez o senhor não saiba que eu sou um ladrão." O místico disse: "Isso não importa. Todo mundo tem que ser alguém. A questão é que eu estive na casa durante 30 anos e não achei nada. Assim, vamos procurar juntos. E se pudermos achar algo, poderemos ser parceiros. Não achei nada nessa casa. Ela está vazia." O ladrão estava com um pouco de medo. O homem parecia muito estranho. Ou é louco, ou quem sabe que tipo de homem ele é. Ele quis fugir e, além disso, trouxera coisas de 2 outras casas que deixara do lado de fora da casa. O místico tinha só um cobertor. Isso era tudo que ele dispunha. E a noite estava fria, de modo que disse ao ladrão: "Não vá embora desse jeito. Não me ofenda dessa forma. Caso contrário, nunca poderei ser capaz de me perdoar pelo fato de um pobre homem ter vindo à minha casa no meio da noite e ter ido embora de mãos vazias. Leve ao menos este cobertor. Ele será útil. Do lado de fora está muito frio. Estou dentro da casa. Está mais quente aqui." Ele cobriu o ladrão com o cobertor. O ladrão estava quase perdendo a cabeça. Ele disse: "O que o senhor está fazendo? Eu sou um ladrão." O místico disse: "Isso não importa. Neste mundo todos têm de ser alguém, têm de fazer algo. Você pode estar roubando, isso não importa. Profissão é profissão. Só tenha um bom desempenho, com todas as minhas bênçãos. Seja perfeito, não se deixe apanhar. Caso contrário, você estará em dificuldades." O ladrão disse: "O senhor é muito estranho. O senhor está nu e não tem nada." O místico disse: "Não se preocupe, porque eu estou indo com você.
Só o cobertor estava me mantendo nesta casa. Além dele, não há nada nesta casa, e eu mesmo dei-lhe o cobertor. Vou com você. Viveremos juntos. E você parece ter muitas coisas. É uma parceria boa. Dei-lhe tudo o que tinha. Você poderá me dar um pouco. Isso será perfeito. O ladrão não podia acreditar no que ouvia. Ele só queria sair daquele lugar e da presença daquele homem. Ele disse: Não, eu não posso levá-lo comigo. Eu tenho a minha mulher, tenho os meus filhos e meus vizinhos. O que eles dirão se eu levar um homem nu para minha casa? O místico disse: Está bem, não vou colocá-lo em nenhuma situação embaraçosa. Desse modo, você pode ir, eu continuarei aqui. E enquanto o ladrão ia saindo, o místico gritou: Ei, volte! O ladrão nunca tinha ouvido uma voz tão forte, cortante como uma faca. Ele teve de voltar. O místico disse: Aprenda um pouco de boas maneiras. Eu lhe dei o cobertor, e você nem sequer me agradeceu. Assim, primeiro me agradeça. Ele o ajudará por muito tempo. Segundo, ao sair, feche a porta. Você a abriu quando entrou. Não percebe que a noite está muito fria, nem que lhe dei o cobertor e fiquei nu? Não há problema em que você seja um ladrão, mas no que respeita às boas maneiras, sou um homem difícil. Não posso tolerar esse tipo de comportamento. Diga obrigado. O ladrão teve de dizer: Obrigado, senhor. Fechou a porta e se foi. Ele não podia acreditar no que tinha acontecido. Não pôde dormir a noite inteira. Ficava se lembrando. Nunca tinha ouvido uma voz tão forte como aquela, tanto poder. E o homem não tinha nada. Perguntou no dia seguinte e descobriu que aquele homem era um grande mestre. Ele não agira bem. Foi terrível ir até aquele pobre homem que não tinha nada. Mas ele era um grande mestre. O ladrão disse: Pelo que eu posso entender, ele é um tipo de homem muito estranho. Em toda a minha vida, tenho entrado em contato com tipos diferentes de pessoas, desde as mais pobres às mais ricas, mas nunca. Só de lembrá-lo, um tremor me percorre o corpo. Quando me chamou de volta, eu não pude fugir. Eu estava absolutamente livre. Poderia ter pegado as coisas e corrido, mas não consegui. Havia algo na voz dele que me puxava para trás. Depois de alguns meses, o ladrão foi pego e no tribunal o juiz perguntou-lhe: Você pode dar o nome de uma pessoa que o conheça e viva nas proximidades? Ele disse: Sim, uma pessoa me conhece, e deu o nome do mestre. O juiz disse: Isso é o bastante. Chame o mestre. O testemunho dele vale o de 10.000 pessoas. O que ele disser sobre você será o bastante para dar o veredito. O juiz perguntou ao mestre: O senhor conhece esse homem? Ele disse: Se o conheço? Somos parceiros. Ele é meu amigo, até me visitou certa vez no meio da noite. Estava tão frio que lhe dei meu cobertor. Ele o está usando, como pode ver. Esse cobertor é famoso em todo o país. Todo mundo sabe que é meu. O juiz disse: Ele é seu amigo? E rouba? O mestre disse: Nunca. Ele não pode roubar. Ele é tão educado que quando lhe dei o cobertor, ele me disse: Obrigado, senhor. Quando ele saiu de casa, silenciosamente fechou a porta. É uma pessoa muito cortês, agradável. O juiz disse: Se é assim que pensa, então todos os depoimentos das testemunhas que disseram que ele é um ladrão estão invalidados. Ele está livre. O místico saiu e o ladrão o acompanhou. O místico disse: O que você está fazendo? Por que está vindo comigo? E ele disse: Agora nunca poderei deixá-lo. O senhor me chamou de amigo, de parceiro. Ninguém nunca demonstrou respeito por mim. O senhor é a primeira pessoa que disse que eu sou educado, cortês. Vou me sentar a seus pés e aprender a ser como o senhor. Onde adquiriu essa maturidade, esse poder, essa força, essa visão totalmente diferente das coisas? O místico disse:
Você sabe como me senti mal naquela noite? Você se foi, estava tão frio sem um cobertor que não era possível dormir. Só fiquei sentado à janela, observando a lua cheia, e escrevi um poema. Se eu fosse rico o bastante, teria dado essa lua perfeita àquele companheiro pobre que veio à noite em busca de algo na casa de um homem pobre. Eu teria dado a lua se fosse bastante rico. Mas eu sou pobre. Vou mostrar-lhe o poema, venha comigo. Chorei naquela noite para que os ladrões aprendessem algo. Pelo menos eles informariam com 1 ou 2 dias de antecedência toda vez que fossem invadir a casa de um homem como eu, para que fosse possível arranjar algo, de modo que os ladrões não tivessem de ir de mãos vazias. E é bom que você tenha se lembrado de mim no tribunal. Caso contrário, como essas pessoas são perigosas, elas poderiam tê-lo maltratado. Ofereci-me naquela mesma noite para acompanhá-lo e ser seu parceiro, mas você recusou. Agora você quer vir comigo. Não há nenhum problema, você pode vir. Tudo o que tenho partilharei com você. Mas isso não é material, é algo invisível. O ladrão disse: isso eu posso sentir, que é algo invisível, mas o Senhor salvou a minha vida, que agora lhe pertence. Faça tudo o que quiser dela, pois eu simplesmente a tenho desperdiçado. Olhando para o Senhor, em seus olhos, uma coisa é certa: o Senhor pode me transformar. Afeiçoei-me desde aquela noite. Para mim, a maturidade é um fenômeno espiritual. A maturidade do espírito é tocar o seu céu interior. Quando você se estabelece nele, achou uma casa, e muita maturidade aflora em suas ações, no seu comportamento. Então tudo o que você faz tem graça. Tudo o que você faz é um poema em si mesmo. Você vive a poesia, seu andar se torna uma dança, seu silêncio uma música. Por maturidade, eu entendo que você voltou para casa. Você não é mais uma criança que tem que crescer. Você cresceu. Tocou o zênite do seu potencial. Pela primeira vez, num sentido estranho, você não é, e você é. Você não partilha mais de ideias e fantasias ultrapassadas, nem da antiga compreensão de si mesmo. Tudo isso escoou pelo ralo. Agora, algo novo surge em você, absolutamente novo e fresco, que transforma toda a sua vida em alegria. Você se tornou um estranho para o mundo infeliz. Não cria infelicidade para você mesmo, nem para ninguém. Você vive a sua vida em liberdade total, sem nenhuma consideração pelo que os outros dirão. As pessoas que sempre estão levando em conta os outros e suas opiniões são imaturas, dependem da opinião alheia. Não podem fazer nada autenticamente, não podem dizer com honestidade o que querem dizer. Dizem o que os outros querem ouvir. Os políticos dizem coisas que você quer ouvir. Eles lhe fazem as promessas que você deseja. Sabem perfeitamente bem que não podem cumprir essas promessas. Tampouco têm intenção de cumpri-las. Mas se dizem exatamente e verdadeiramente qual é a situação e tornam claro para você que muitas das coisas que você está pedindo são impossíveis, que não podem ser feitas, eles não serão eleitos. Você não elegerá políticos honestos. Este é um mundo muito estranho. É quase um manicômio. Se nesse manicômio você fica alerta e atento ao seu ser interior, você é abençoado. Os ciclos de 7 anos de vida. A vida apresenta um modelo interior, e é bom entender isso. A cada período de 7 anos, dizem os fisiólogos, o corpo e a mente passam por uma crise e uma mudança. A cada 7 anos mudam todas as células do corpo, elas se renovam completamente. Na realidade, se você vive 70 anos, o limite comum, o seu corpo morre 10 vezes. Em cada 7º ano, tudo muda, exatamente como a mudança das estações. Em 70 anos, o círculo está completo. A linha que vai do nascimento à morte,
O círculo está completo em 70 anos. Ele apresenta 10 divisões. Na realidade, a vida do homem não deveria ser dividida em infância, juventude e velhice. Isso não é muito científico, porque a cada 7 anos uma nova idade começa, um novo passo é dado. Nos primeiros 7 anos, a criança é egocêntrica, como se fosse o centro do mundo inteiro. Toda a família gira em torno dela. Quaisquer que sejam suas necessidades, elas devem ser satisfeitas imediatamente. Caso contrário, a criança terá um acesso de raiva, se enfurecerá. Ela vive como um imperador de verdade. A mãe, o pai, todos são servos, e a família inteira só existe para ela. E é claro, a criança pensa que o mesmo é verdadeiro para o mundo. A lua nasce para ela, o sol nasce para ela, as estações mudam para ela. Uma criança continua por 7 anos absolutamente egoísta, egocêntrica. Se você perguntar aos psicólogos, eles dirão que uma criança por 7 anos permanece numa atitude masturbatória, satisfazendo-se consigo mesma. Ela não precisa de nada, de ninguém. Sente-se completa. Depois de 7 anos, uma inovação. A criança não é mais egocêntrica, ela se torna excêntrica, literalmente. Excêntrica, a palavra significa sair do centro. Ela se orienta para o outro se torna o fenômeno importante, os amigos, o grupo. Agora ela não se interessa tanto por si mesma, está mais interessada no outro, no mundo maior. Ela entra numa aventura para saber quem é esse outro. A investigação começa. Depois do 7º ano, a criança vira uma grande questionadora. Ela questiona tudo. Torna-se uma grande cética por causa dessa investigação. Faz milhões de perguntas. Aborrece os pais ao máximo. Torna-se uma peste. Ela está interessada no outro e tudo no mundo lhe interessa. Por que as árvores são verdes? Por que Deus criou o mundo? Por que isso é assim? Ela começa a ficar cada vez mais filosófica. Investigação, ceticismo. Ela insiste em penetrar o sentido das coisas. Ela mata uma borboleta para ver como é dentro. Quebra um brinquedo só para ver como funciona. Lança ao chão um relógio só para olhar dentro dele, para ver como faz tic-tac e dispara. O que ocorre por dentro. Ela está interessada no outro, mas o outro continua a ser do mesmo sexo. Não está interessada em meninas. Se outros meninos estão interessados em meninas, essa criança pensará que eles são maricas. As meninas não estão interessadas em meninos. Se alguma menina estiver interessada nos meninos e em brincar com eles, ela será uma menina masculinizada, anormal, não comum. Algo estará errado. A esse segundo estágio, os psicanalistas e psicólogos chamarão de homossexual. Depois do 14º ano, uma terceira porta se abre. O menino não está mais interessado em meninos, nem as meninas em meninas. Eles são educados, mas não interessados. Eis porque qualquer amizade que acontece entre o 7º e o 14º é a mais profunda, porque a mente é homossexual e nunca mais na vida essa amizade acontecerá. Esses amigos permanecem amigos para sempre, tal é a força do vínculo. Você se tornará amigo das pessoas, mas isso continuará a ser uma forma de familiaridade, não aquele fenômeno profundo que aconteceu entre o 7º e o 14º ano. Mas depois do 14º ano, o menino não está interessado em meninos. Se tudo correr normalmente, se ele não ficar preso em algum lugar, ele se interessará por meninas. Agora ele está se tornando heterossexual, não só interessado nos outros, mas realmente no outro. Porque quando um menino está interessado em outro menino, este pode ser o outro, mas ainda é um menino como o primeiro, não exatamente o outro. Quando um menino se interessa por meninas, agora ele está realmente interessado no oposto, o outro real.
Quando uma menina se interessa por um menino, o mundo vem à luz. O 14º ano é um grande ano revolucionário. O sexo amadurece, a pessoa começa a pensar em termos de sexo. As fantasias sexuais tornam-se proeminentes nos sonhos. O menino vira um grande Dom Juan, começa a paquerar. A poesia aflora, bem como o romance. Ele está entrando no mundo. Pelos 21 anos, se tudo correr bem, se a criança não for forçada pela sociedade a fazer algo que não é natural, por essa época, a criança se interessa mais pela ambição do que pelo amor. Ela quer um Rolls Royce, um grande palácio, quer ser um sucesso, um Rockefeller, um primeiro-ministro. As ambições se tornam proeminentes, ansiar pelo futuro, ser um sucesso, como ser bem-sucedida, como competir e como avançar na batalha são suas únicas preocupações. Agora ela não está entrando só no mundo da natureza, está entrando no mundo da humanidade, no mercado. Agora ela está entrando no mundo da loucura. O mercado se torna a coisa mais importante. Todo o seu ser se volta para o mercado, dinheiro, poder, prestígio. Se tudo correr bem, como nunca acontece, estou falando do fenômeno absolutamente natural. Por volta do 28º ano, o homem de modo algum tenta ingressar numa vida de riscos. Dos 21 aos 28 anos, a pessoa vive na aventura. Por volta do 28º ano, a pessoa se torna mais consciente de que nem todos os desejos podem ser realizados. Há mais compreensão de que muitos sonhos são impossíveis. Se você for um tolo, irá atrás deles, mas as pessoas que são inteligentes tomam outra porta no 28º ano. Elas se tornam mais interessadas em segurança e conforto, menos em aventura e ambição. Começam a se ajustar. O 28º ano é o fim da febre hippie. Aos 28 anos, os hippies ficam quadrados. Os revolucionários não são mais revolucionários. Começam a se enquadrar. Buscam uma vida confortável, um pouco de equilíbrio financeiro. Não querem ser Rockefellers, esse desejo não existe mais. Eles querem uma casa pequena, mas adequada, um lugar confortável para viver, segurança, algo que pelo menos possam ter sempre, um pouco de equilíbrio financeiro. Dirigem-se às companhias de seguros perto dos 28 anos. Começam a se ajustar. Agora o vagabundo não é mais um vagabundo. Ele compra uma casa, começa a viver nela. Ele se torna civilizado. A palavra civilização vem de civis, cidadão. Agora ele se torna parte de uma cidade, de um establishment. Ele não é mais um vagabundo, um pária. Ele não vai mais para Katmandu nem para Goa. Não vai a lugar nenhum. Já está completo, viajou bastante, conheceu muito. Agora ele quer se estabelecer e descansar um pouco. Por volta do 31º ano, a energia vital alcança seu ponto ômega. O círculo está parcialmente completo e as energias começam a declinar. Agora o homem não está interessado apenas em segurança e conforto. Ele se torna um conservador, um ortodoxo. Ele se torna não só desinteressado pela revolução, mas se torna um antirrevolucionário. Agora ele está contra qualquer mudança. Ele é um conformista. Está contra todas as revoluções. Quer o status quo, porque agora ele se estabeleceu, e se algo mudar, tudo se desestabilizará. Agora ele está falando contra os hippies, contra os rebeldes. Agora ele realmente se tornou uma parte do establishment. E isso é natural. A menos que algo dê errado, um homem não vai permanecer um hippie para sempre. Essa era uma fase boa de se passar, mas ruim quando se fica preso nela. Isso significa que você continua preso em algum estágio. Foi bom ser homossexual entre os 7 e os 14, mas se a pessoa permanece homossexual por toda a vida, isso significa que ela não cresceu, que não é adulta. É preciso que haja o contato com uma mulher. Isso faz parte da vida.
O outro sexo tende a se tornar importante, porque só então você será capaz de conhecer a harmonia dos opostos, o conflito, a infelicidade e o êxtase, agonia e êxtase ao mesmo tempo. É um treinamento necessário. Por volta do 31º ano, a pessoa tende a se tornar parte do mundo convencional. Ela começa a acreditar na tradição, no passado, nos Vedas, no Alcorão, na Bíblia. A pessoa é absolutamente contra mudanças, porque toda mudança significa que a sua própria vida será perturbada. Agora ela tem muito a perder. A pessoa não pode ser a favor da revolução, quer proteger-se. Ela está a favor da lei, dos tribunais e do governo. Não é mais um anarquista, defende inteiramente o governo, as regras, os regulamentos e a disciplina. Por volta dos 42 anos, todos os tipos de doenças físicas e mentais vêm à tona, porque agora a vida está declinando. A energia avança para a morte. Como no princípio, suas energias estavam surgindo e você estava se tornando cada vez mais vivo, cheio de energia. Você estava ficando mais forte. Agora só o oposto acontece. Você fica mais fraco todos os dias. Mas seus hábitos persistem. Você se alimentou bem até a idade de 35 anos. Agora, se mantiver esse hábito, começará a engordar. Ora, não é necessário tanto alimento. Foi necessário, mas agora não é mais, porque a vida ruma para a morte. Você não precisa dessa quantidade de alimento. Se você continuar enchendo a barriga como antes, então todos os tipos de doenças acontecerão. Pressão alta, ataque do coração, insônia, úlceras, tudo isso acontece perto dos 42 anos. 42 é um dos pontos mais perigosos. Os cabelos começam a cair, ficam grisalhos. A vida está se transformando em morte. E perto de 42 anos, a religião começa a se tornar importante pela primeira vez. Você pode ter estado às voltas uma ou outra vez com a religião antes, mas agora ela começa a se tornar realmente importante, porque a religião está profundamente relacionada com a morte. Agora, a morte se aproxima e o primeiro desejo de religião surge. Carl Gustav Jung escreveu que, em toda a sua vida, ele observou que as pessoas que o procuravam em torno dos 40 anos sempre tinham necessidade da religião. Se enlouqueciam, se ficavam neuróticas, psicóticas, não podiam ser ajudadas a menos que encontrassem raízes profundas na religião. Elas precisavam da religião. A necessidade básica de todas elas era a religião. E se a sociedade for secular e nunca lhe tiverem ensinado religião, a maior dificuldade surgirá por volta dos 42 anos, porque a sociedade não abre para elas nenhum caminho, nenhuma porta, nenhuma dimensão. A sociedade era boa quando você tinha 14 anos, porque ela lhe dava bastante sexo. Toda a sociedade é extremamente sexual. O sexo parece ser a única mercadoria escondida em cada mercadoria. Se você quer vender um caminhão de 10 toneladas, você tem de usar uma mulher nua. O mesmo serve para uma pasta de dentes. Isso não faz diferença. Uma mulher nua sempre está por trás de tudo, sorridente. De fato, a mulher é vendida. O caminhão não é vendido. A pasta de dentes não é vendida. A mulher é que é vendida. E pelo fato de o sorriso da mulher acompanhar a pasta de dentes, você tem de negociar também a pasta de dentes. Em toda a parte, o sexo é que é vendido. Assim, essa sociedade, uma sociedade secular, é boa para pessoas jovens. Mas elas não vão permanecer jovens para sempre. Quando tiverem 42 anos, a sociedade as deixará num limbo de repente. Elas não saberão o que fazer. Tornar-se-ão neuróticas porque não saberão, nunca foram treinadas, nenhuma disciplina lhes foi ensinada para enfrentar a morte. A sociedade preparou-as para a vida, mas ninguém lhes ensinou a ficar preparadas para a morte.
Elas precisam de tanta educação para a morte quanto precisam para a vida. Se me fosse possível, eu dividiria as universidades em duas partes. Uma parte para pessoas jovens, outra para pessoas de idade. As jovens viriam aprender a arte da vida, sexo, ambição, luta. Então, quando ficassem mais velhas e alcançassem a marca dos 42, elas voltariam para a universidade para aprender sobre a morte, sobre Deus, meditação, porque então as antigas universidades não lhes seriam de valia. Elas precisariam de um treinamento novo, de uma nova disciplina, de modo que pudessem se tornar estabilizadas na nova fase de sua vida. Essa sociedade deixa-as no limbo. Eis porque no Ocidente há tantas doenças mentais. O mesmo não acontece no Oriente. Por quê? Porque o Oriente ainda fornece um pouco de treinamento em religião. Ela não desapareceu por completo. Por falsa, por mais mentirosa que seja, ainda está lá, existe marginalmente. Não mais no mercado, não mais no centro da vida, apenas marginalmente. Contudo, sempre há um templo. Fora da vida, mas ainda como parte dela. Você tem de dar alguns passos para poder chegar lá, pois ela ainda existe. No Ocidente, a religião não é mais parte da vida. Perto dos 42 anos, o ocidental passa por problemas psicológicos. Milhares de tipos de neuroses acontecem, e úlceras. Estas são as marcas da ambição. Um homem ambicioso tem de ter úlceras no estômago. A ambição morde, ela se alimenta de você. A úlcera não faz nada senão devorá-lo. Você está tão tenso que começou a se alimentar do estofo de seu próprio estômago. Você está tão tenso, seu estômago está tão tenso, que nunca relaxa. Sempre que a mente está tensa, o estômago está tenso. As úlceras são as marcas da ambição. Se você tem úlceras, isso mostra que você é um homem muito próspero. Se não tem nenhuma úlcera, você é um homem pobre. Sua vida foi um fracasso. Você falhou totalmente. Se você tem seu primeiro ataque cardíaco perto dos 42 anos, você é um grande sucesso. Você deve ser pelo menos ministro ou um rico industrial ou mesmo um ator famoso. Caso contrário, como você explicará o ataque cardíaco? Um ataque desses é a definição do sucesso. Todas as pessoas prósperas terão ataques cardíacos. Elas precisam ter. Todo o seu sistema está sobrecarregado de elementos nocivos. Ambição, desejo, futuro, amanhã, o que nunca está presente. Você viveu sonhando. Agora o seu sistema não pode tolerar mais isso. E você permanece tão tenso quanto ao futuro que a tensão se tornou o seu próprio estilo de vida. Ela é um hábito profundamente enraizado. Aos 42 anos ocorre de novo uma ruptura. A pessoa começa a pensar na religião, no outro mundo. A vida parece ultrapassá-la, e há tão pouco tempo. Como alcançar Deus, o Nirvana, a iluminação? Daí a teoria da reencarnação. Não tenha medo, você vai renascer várias vezes, e a roda da vida continuará girando e girando. Não tenha medo. Há bastante tempo, há bastante eternidade, você pode alcançá-la. Eis porque na Índia nasceram 3 religiões, o Jainismo, o Budismo e o Hinduísmo, e elas não concordam em nenhum outro ponto além da reencarnação. Essas teorias divergentes não concordam nem sequer sobre os fundamentos básicos de Deus, da natureza do ser, mas todas concordam sobre a teoria da reencarnação. Deve haver alguma razão para isso. Elas todas precisam do tempo porque, para chegar ao Brahman, os hindus o chamam assim, é preciso muito tempo. Essa é uma grande ambição, e só com a idade de 42 anos é que você fica interessado nisso. Restam apenas 28 anos. E esse é apenas o começo do interesse. Na realidade, aos 42 anos você se torna novamente uma criança no mundo da religião e só restam 28 anos. O tempo parece muito curto, insuficiente para chegar a essas alturas. O Brahman, como os hindus o chamam,
Os Jainas chamam isso de moksha, liberdade absoluta de todos os karmas passados. Mas milhares e milhões de vidas estiveram lá no passado. Em 28 anos, como você vai conseguir? Como você desfará todo o passado? Esse longo passado está ali, karmas ruins e bons. Como você vai se purificar de todos os seus pecados em 28 anos? Parece injusto. Deus está exigindo muito. Não é possível. Você se sentirá frustrado se só 28 anos lhe forem dados. E os budistas, que não acreditam em Deus, que não acreditam na alma, eles também acreditam na reencarnação, no nirvana, no vazio final, no vazio total. Depois de permanecer cheio de tanto lixo por tantas vidas, como você vai depor esse fardo em 28 anos? Isso é demais, parece uma tarefa impossível. Assim todos concordam com uma coisa, que é necessário mais futuro, que é necessário mais tempo. Sempre que você tem uma ambição, o tempo é necessário. E para mim, uma pessoa religiosa é que não precisa de tempo. Ela está livre aqui e agora. Alcança o Brahman aqui e agora. Está livre, iluminada aqui e agora. O homem religioso não precisa de tempo, porque a religião acontece num momento intemporal. Acontece agora, sempre acontece agora. Nunca aconteceu de outra maneira, de nenhum outro modo aconteceu. Aos 42 anos surge o primeiro desejo, vago, não claro, confuso. Você nem sequer está ciente do que está acontecendo, mas você começa a olhar para o templo com grande interesse. Algumas vezes, como um visitante casual, você também vai à igreja. Às vezes, tendo tempo, não estando fazendo nada, você começa a olhar a Bíblia que sempre esteve se enchendo de pó em cima da mesa. Um desejo vago, não precisamente claro, assim como a criancinha que não tem noção do que seja sexo começa a brincar com o órgão sexual, sem saber o que está fazendo. Um impulso vago. Às vezes a pessoa se sente sozinha, calada, de repente se sente em paz, sem saber o que está fazendo. Às vezes a pessoa começa a repetir um mantra ouvido na infância. A velha avó costumava fazer isso. Sentindo-se tensa, a pessoa começa a repeti-lo. Ela começa a buscar, procurar um guru, alguém que a guie. A pessoa toma a iniciativa, começa a aprender um mantra, às vezes o repete, então de novo esquece durante alguns dias, novamente o repete. Uma procura vaga, um tatear. Por volta do 49º ano, a procura se torna clara. 7 anos são necessários para a procura se tornar clara. Agora, uma determinação vem à luz. Você não está mais interessado nos outros, principalmente se tudo deu certo, e eu tenho de repetir isso várias vezes, porque nunca dá certo. Na idade de 49 anos, a pessoa fica desinteressada com relação às mulheres. Uma mulher fica desinteressada no que concerne aos homens. A menopausa, o 49º ano. O homem não se sente como um ser sexuado. Tudo parece um pouco infantil, tudo parece um pouco imaturo. Mas a sociedade pode forçar as coisas. No Oriente, eles foram contra o sexo e o reprimiram. Quando o menino tem 14 anos, eles estão reprimindo o sexo e querem acreditar que o menino ainda é uma criança, que não pensa em meninas. Outros meninos, talvez. Estes meninos sempre podem ser achados no bairro, mas nunca o seu filho. Ele é inocente como uma criança, como um anjo. E ele parece muito inocente, mas não é verdade. Ele fantasia. A menina entrou na consciência dele. Tem de entrar, é natural. E ele tem de esconder isso. Ele começa se masturbando e tem de esconder isso. Ele ejacula dormindo e tem de esconder isso. No Oriente, o menino de 14 anos passa a ser culpado. Algo errado está acontecendo. Só para ele, porque ele não pode saber que todo mundo em toda parte está fazendo o mesmo.
e espera-se muito dele, que ele continue a ser um anjo, virgem, sem pensar em meninas, nem mesmo sonhar com elas. Mas ele passou a interessar-se. A sociedade o está reprimindo. No Ocidente, essa repressão desapareceu, mas apareceu outra, e isso tem que ser entendido porque se trata de uma intuição minha, a de que a sociedade nunca pode ser não repressora. Se ela deixa de lado uma forma de repressão, imediatamente começa outra. Agora a repressão está perto da idade de 49 anos no Ocidente. As pessoas são obrigadas a fazer sexo porque toda a doutrina reza. O que está fazendo? O homem pode ser sexualmente potente até a idade de 90. Grandes autoridades estão dizendo isso. E se você é impotente e não está interessado, você começa a se sentir culpado. Aos 49 anos, o homem começa a se sentir culpado por não fazer amor tanto quanto deveria. E há professores que seguem ensinando: isso é tolice. Você pode fazer amor até os 90 anos. Continue fazendo amor. E eles dizem que, se você não fizer amor, ficará impotente. Se continuar fazendo, seus órgãos continuarão funcionando. Se você parar, eles pararão. E se você parar com o sexo, sua energia vital diminuirá e você vai morrer logo. Se o marido parar, a mulher irá lhe dizer: o que você está fazendo? Se a mulher parar, o marido lhe dirá: isso é contrário ao que dizem os psicólogos e pode criar algum tipo de perversão. No Oriente, cometemos uma estupidez. E no Ocidente também, no passado, eles cometeram a mesma estupidez. Ia de encontro à religião o fato de uma criança de 14 anos se tornar sexualmente ativa, o que acontece naturalmente. A criança não pode fazer nada, está além do seu controle. O que ela pode fazer? Como pode fazê-lo? Tudo o que se ensina sobre celibato aos 14 anos é estúpido, você está reprimindo a pessoa. Mas as velhas autoridades, tradições, gurus, antigos psicólogos e pessoas religiosas, eles eram todos contra o sexo. Toda a autoridade era contra o sexo. A criança era reprimida, a culpa era criada. A natureza não era aceita. Agora só o oposto está acontecendo no outro extremo. Aos 49 anos, os psicólogos estão forçando as pessoas a continuar a fazer amor. Caso contrário, perderão a vida. Como aos 14 anos o sexo surge naturalmente, aos 49 ele declina naturalmente. Tem de declinar, porque todo o círculo deve se completar. Eis porque na Índia decidimos que aos 50 anos o homem deve começar a se tornar um vanprast. Seus olhos devem se voltar para a floresta, suas costas para o mercado. Vanprast é uma palavra bonita. Significa aquele que começa a olhar para o Himalaia, para a floresta. Agora, suas costas se voltam para a vida, para as ambições, os desejos e tudo isso. Ponto final. Ele começa a avançar rumo à solidão, à sua própria condição de ser. Antes disso, a vida era excessiva e ele não podia estar só. Havia responsabilidades a serem cumpridas, filhos a serem educados. Agora eles cresceram, estão casados. Quando você tem 49 anos, seus filhos estão se casando, se adaptando. Eles não são mais hippies, devem estar chegando à idade de 28 anos. Eles vão se estabelecer. Agora você pode perder a estabilidade. Pode ir além da sua casa, virar um sem-teto. Aos 49 anos, a pessoa deveria começar a olhar para a floresta, a mergulhar dentro de si, a ficar introvertida, cada vez mais meditativa e dada às orações. Aos 56 anos, dá-se outra mudança, uma revolução. Agora não basta olhar para o Himalaia. A pessoa tem que viajar de verdade, tem que ir. A vida está terminando, a morte se aproxima. Aos 49 anos, a pessoa se desinteressa pelo outro sexo. Aos 56, a pessoa deveria se desinteressar pelos outros, pela sociedade, pelas formalidades sociais, pelo clube.
Aos 56, a pessoa deveria renunciar a todos os Rotaries, a todos os Lions. Isso parece tolice agora, parece infantil. Vá a algum Rotary Club ou Lions Club e veja as pessoas, vestidas com suas gravatas e tudo mais. Parece uma coisa infantil. O que eles estão fazendo? Lions, o próprio nome parece tolo. Bom para uma criancinha. Agora eles têm clubes de leõezinhos para as criancinhas e para as mulheres clubes da leoa. Para os leõezinhos está perfeitamente certo, mas para leões e leoas, isso mostra que as mentes são medíocres. Aos 56 anos, a pessoa deveria ser madura para se desembaraçar de todos os compromissos sociais. Ponto final. A pessoa já viveu bastante, aprendeu bastante. Agora, ela agradece a todos e vai embora. 56 anos é a época em que a pessoa deveria tornar-se naturalmente um sannyasin. A pessoa deveria se valer de sannyas, deveria renunciar. É natural. Assim como você entra, deve renunciar. A vida deve ter uma entrada e também uma saída. Caso contrário, será sufocante. Você entra e nunca sai, e então você diz que está sufocado, em agonia. Há uma saída, e essa é sannyas. Você sai da sociedade. Você não está nem um pouco interessado nos outros aos 56 anos. Aos 63 anos, você se torna novamente uma criança, interessado apenas em si mesmo. Eis o que é a meditação. Estar se voltando para dentro, como se tudo mais se houvesse desfeito e só você existisse. Novamente, você virou uma criança. É claro, muito mais enriquecida pela vida, muito mais amadurecida, compreensiva, dotada de grande inteligência. Agora você fica inocente de novo. Começa a voltar-se para dentro. Só restam 7 anos e você tem de se preparar para a morte. Tem que estar pronto para morrer. E o que é estar pronto para morrer? Morrer celebrando. Morrer feliz, alegremente, de boa vontade, dando boas-vindas, é estar pronto. Deus deu-lhe a oportunidade de aprender e você aprendeu. Agora você gostaria de descansar. Gostaria de ir para a derradeira morada. Foi uma estada breve. Você vagou numa terra estranha, viveu com pessoas estranhas, amou estranhos e aprendeu muito. Agora é chegada a hora. O príncipe precisa voltar a seu próprio reino. 63 é a época em que a pessoa fica completamente fechada em si mesma. Toda a energia se volta para dentro. Recolhe-se. Você vira um círculo de energia sem ir a lugar nenhum. Nem ler, nem falar muito. Cada vez mais silencioso, mais consigo mesmo, permanecendo totalmente independente de tudo aquilo ao seu redor. Aos poucos, a energia declina. Por volta dos 70 anos, você está pronto. E se seguiu esse padrão natural, pouco antes da sua morte, 9 meses antes dela, você se dará conta de que a morte está chegando. Assim como a criança tem de passar 9 meses no útero da mãe, o mesmo círculo se repete totalmente. Mais ou menos perto da morte, 9 meses antes, você se dará conta. Agora você está entrando novamente no útero. Este não é mais o da mãe. Esse útero está dentro de você. Os indianos chamam o principal santuário de um templo de Garbha, útero. Quando você vai para um templo, a parte mais recôndita dele é chamada de útero. É chamada assim, simbolicamente, de maneira deliberada. Esse é o útero em que a pessoa deve entrar. Na última fase, 9 meses, a pessoa entra em si mesma. O corpo da pessoa se torna o útero. Ela passa ao santuário mais íntimo, onde a chama sempre esteve queimando, onde sempre houve luz, onde fica o templo, onde Deus sempre viveu. Esse é o processo natural. Para esse processo natural, nenhum futuro é necessário.
Você precisa estar vivendo naturalmente esse momento. O momento seguinte advirá dele por si mesmo. Da mesma maneira que uma criança cresce e se torna um jovem, não há nenhuma necessidade de planejar isso. A pessoa simplesmente se torna. É natural, acontece. Assim como um rio flui para o oceano, da mesma forma, você flui e chega ao fim, ao oceano. Mas a pessoa deveria permanecer natural, flutuando e no momento que está vivendo. Quando você começa a pensar sobre o futuro, as ambições e o desejo, esse momento está lhe escapando. E esse momento que foge criará a perversão, porque você sempre sentirá falta de algo. Haverá uma lacuna. Se uma criança não viveu bem a infância, então essa infância não vivida entrará em sua juventude, porque para onde irá? Ela tem de ser vivida. Quando uma criança tem 4 anos e dança e salta e corre caçando borboletas, isso é uma coisa bela. Mas quando um jovem de 20 anos corre atrás de borboletas, ele está louco. Então você tem de interná-lo num hospital. Ele é um doente mental. Não havia nada errado com isso aos 4 anos. Era apenas natural. Era a coisa a fazer. Era a coisa certa a fazer. Se a criança não está correndo atrás de borboletas, algo está errado. Ela deve ser levada ao psicanalista. Então estava certo. Mas quando ela tem 20 anos e corre atrás de borboletas, então deve-se suspeitar que algo deu errado. Ela não cresceu. O corpo cresceu. A mente está ficando para trás. Deve estar em algum lugar na sua infância. Não deixaram que ela a vivesse completamente. Se a criança vive a infância completamente, ela se tornará um jovem bonito, puro, não contaminado pela infância. Deixará a infância como uma cobra deixa a pele. Sairá dela revigorado. Terá a inteligência de um jovem e não será um retardado. Viva a juventude completamente. Não dê ouvidos às antigas autoridades, simplesmente tire-as do caminho. Não lhes dê ouvidos, porque elas matam a juventude, reprimem a juventude, são contra o sexo, e se alguma sociedade é contra o sexo, então este se espalhará por toda a sua vida, se tornará veneno. Viva-o, desfrute-o. Entre o 14º e o 21º ano, o menino está no ápice de sua sexualidade. De fato, perto dos 17 ou 18, ele alcança o ápice da sexualidade. Ele nunca mais será tão potente, e se esses momentos se perdem, ele nunca chegará ao orgasmo que poderia ter sido alcançado perto dos 17 ou 18 anos. Estou sempre em dificuldade, porque a sociedade obriga as pessoas a permanecer no celibato pelo menos até o 21º ano. Isso significa que a maior possibilidade de consumação do sexo, de aprendizado do sexo e de integração no sexo se perderá. Quando você chega aos 21, 22, você já está velho no que concerne ao sexo. Perto dos 17, você estava no ápice. Era tão potente, tão poderoso, que o orgasmo sexual, se teria espalhado em todas as suas células. Todo o seu corpo teria tomado um banho de eterna felicidade. E quando eu digo que o sexo pode se tornar samadhi, superconsciência, não digo isso para pessoas que estão com 70 anos. Lembre-se disso. Digo isso para pessoas que estão com 17 anos. Sobre o meu livro, From Sex to Superconsciousness, os anciãos se dirigem a mim e dizem: lemos o seu livro, mas nunca chegamos a algo assim. Como podem chegar? Eles deixaram escapar a época, e ela não pode ser substituída. E eu não sou responsável. A sua sociedade é responsável, e você deu ouvidos a ela. Se entre os 14 e os 21 se permite a uma criança fazer sexo livremente, de maneira absolutamente livre, ela nunca terá problemas com relação ao sexo. Será completamente livre. Não ficará folheando revistas como Playboy e Playgirl.
Não esconderá fotografias feias e obscenas no armário nem na Bíblia. Não se desviará do seu caminho para insultar as mulheres, nem lhes beliscará o traseiro. Essas coisas são feias, simplesmente feias, mas você continua tolerando-as sem sentir o que está acontecendo, porque todo mundo é neurótico. Quando você tem uma chance de se esfregar contra o corpo de uma mulher, você nunca perde essa chance. Que coisa feia! Esfregar-se contra um corpo? Algo continuou não resolvido em você. E quando um ancião olha com olhos lascivos, não há nada comparado a isso. É a coisa mais feia do mundo quando um ancião tem lascívia nos olhos. Estes deveriam ser inocentes. Isso já deveria ter acabado. Veja bem, não é que o sexo seja algo feio. Eu não estou dizendo que o sexo é feio. O sexo é bonito na sua época e estação, e o sexo é feio fora da estação, da época. O sexo é uma doença quando está num homem de 90 anos. Eis porque as pessoas dizem velho sujo. Quando isso acontece, o sexo é sujo. Um jovem é bonito, sexy. Ele demonstra vitalidade, vida. O velho, quando dado ao sexo, demonstra uma vida não vivida, uma vida vazia, imatura. Ele perdeu a oportunidade e agora não pode fazer nada, mas continua pensando, ruminando sobre sexo, fantasiando. Lembre-se, entre o 14º e o 21º ano, uma sociedade certa permitirá liberdade absoluta quanto ao sexo. E então a sociedade se tornará menos sexual automaticamente. Além de um certo período, não haverá nenhum sexo. Não haverá doenças. Viva o sexo quando o momento for oportuno. Esqueça-o quando o momento tiver passado. Mas você só pode fazer isso se você viveu. Caso contrário, você não pode esquecer nem perdoar. Você se apegará. Isso se tornará uma chaga por dentro. No Oriente, não dê ouvidos às autoridades, não importa o que digam. Dê ouvidos à natureza. Quando ela fala que é hora de amar, amar. Quando a natureza fala que é hora de renunciar, renunciar. E não dê ouvidos aos psicanalistas e psicólogos tolos do Ocidente. Por mais aprimorados que sejam os instrumentos que eles usam, Masters e Johnson e outros, e por muitas que sejam as vaginas que eles têm testado e examinado, eles não conhecem a vida. Na realidade, eu suspeito que esses Masterses e Johnsons e Kinseys são voyeurs. Eles próprios são doidos por sexo. Caso contrário, quem se incomodaria em examinar 1000 vaginas com instrumentos? Observar o que está acontecendo dentro quando uma mulher faz amor? Quem se incomodaria? Que tolice! Mas quando as coisas se pervertem, isso acontece. Agora os Mastersons e Johnsons viraram peritos, as autoridades máximas. Se você estiver tendo algum problema sexual, então eles são as autoridades máximas a quem recorrer. Suspeito que eles perderam a juventude deles, não viveram sua vida sexual corretamente. Em algum lugar, algo está faltando e eles estão compensando isso com esses truques. E quando uma coisa está sob a roupagem da ciência, você pode fazer algo. Agora eles fizeram pseudopênis elétricos e estes continuam vibrando em vaginas reais, e eles continuam tentando descobrir o que está acontecendo por dentro, se o orgasmo é do clitóris ou vaginal, ou quais hormônios estão fluindo, quais hormônios não estão fluindo e por quanto tempo a mulher pode fazer amor. Eles dizem, para completar, a mulher pode fazer amor até no leito de morte. Na realidade, eles sugerem que depois da menopausa, a mulher pode fazer amor melhor do que nunca. Ou seja,